galerinha, beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo o exame discursivo da segunda fase da UERJ Vestibular 2015. Eu vou fazer agora a questão número 2 de Física. Antes de começar a resolver a questão, é interessante ressaltar que a prova da UERJ traz no início um quadro com umas constantes físicas e um formulário, aonde você pode consultar para resolver a questão. Essa fórmula aqui, por exemplo, ela era indicada para resolver a questão número 1, beleza? Então, a questão número 2, ela fala assim: um corpo de massa igual a 500 gramas, aquecido por uma fonte térmica cuja potência é constante e igual a 100 calorias por minuto, absorve integralmente toda a energia fornecida por essa fonte. Observe no gráfico a variação da temperatura do corpo em função do tempo. Calcule o calor específico da substância da qual o corpo é composto, bem como a capacidade térmica desse corpo. Então, na verdade, essa questão está pedindo duas coisas. Ele quer o calor específico e depois a capacidade térmica, né? Então, o que ele está querendo? Ele está querendo que você calcule o calor específico e a capacidade térmica. Só que o problema falou o seguinte para a gente. Ele disse assim, ó, deixa eu só acertar aqui. Ele disse que a massa do corpo é igual a 500 gramas. Tá aqui, ó, massa igual a 500 gramas. E a potência, ou seja, a potência é igual a 100 calorias por minuto, certo? E aí, o que a gente sabe? Que a temperatura variou de 0 a 30 minutos. Então, a gente sabe que o tempo é igual a 30 minutos, certo? O que mais que a gente sabe? Que a temperatura inicial é 10 e que a temperatura final é 50. Então, a gente sabe que a variação da temperatura é de 40 graus Celsius. Beleza? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é achar a quantidade de calor usando a potência. Então, eu venho aqui e sei que potência é a quantidade de calor sobre o tempo. Então, é essa questão aqui, a gente vai usar na 2, beleza? Outra, a quantidade de calor é essa aqui, ó, que macete. Então, eu vou usar essa aqui também. Deixa eu ver se tem mais alguma. Não tem. Então, essas duas fórmulas, elas são basicamente as questões, as fórmulas que eu vou usar na questão. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é calcular a quantidade de calor e não a potência, né? Então, calcular a quantidade de calor, né? O nosso famoso Q, usando a potência. Né? Então, de acordo com o nosso formulário aqui, ó, potência é a quantidade de calor pelo tempo. Então, vai ficar assim, ó. Se potência é igual à quantidade de calor sobre o tempo, eu posso dizer que a quantidade de calor é a potência vezes o tempo. Então, a quantidade de calor vai ser 100 vezes o tempo, que é de 30 minutos. Beleza? Então, a gente sabe que a quantidade de calor fornecida é 3.000 cal. Certo? Agora, o que eu vou fazer? Calcular o calor específico. Como eu vou calcular o calor específico? Usando o que macete, certo?
Lembrando que, se eu quero o calor específico, eu sei que o calor específico vai ser igual à quantidade de calor divididos pela massa vezes a variação de temperatura. Então, eu sei que o calor específico vai ser o quê? Quantidade de calor que eu calculei, que é 3.000, divididos pela massa, que a gente viu ali, ó, que é 500 gramas, certo? 500 gramas, vezes a variação de temperatura, que é 40 graus Celsius, certo? Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 3.000 divididos por 5 vezes 4, 20, com 3 zeros. 1, 2, 3. Aí eu faço assim, ó, 1, 2, 3, 1, 2, 3. É a mesma coisa que 3 divididos por 20. Isso vai me dar 0,15, tá? Cal barra grama grau Celsius. Beleza? Agora, por último, a gente vai fazer o quê? O cálculo da capacidade térmica. Capacidade térmica. Como eu faço a capacidade térmica? A capacidade térmica é igual a massa vezes o calor específico. Então, a gente sabe que a capacidade térmica vai ser a massa é 500 e o calor específico a gente calculou, que é 0,15. Então, na verdade, a capacidade térmica é a mesma coisa que 5 vezes 15, que vai me dar 75 calorias por grau Celsius. Beleza? Então, está resolvida a questão. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!